Prontinho, pode começar. Só me sinalizar aqui que eu começo. Obrigado. Boa noite, gente. Boa noite a todos. Que alegria estar aqui com vocês. Se eu não me engano, nesta Casa Espírita pela primeira vez. Não é verdade? A Casa Espírita Cristã, Mensageiros da Luz, de Santa Teresa. Da última vez que a gente tentou, nós tivemos problemas tecnológicos, a gente não conseguiu, né? Gostaria de estar aí pessoalmente, mas a ocasião ainda não permite. Em breve, quem sabe, né? Gostaria de cumprimentar todos que estão aqui nos acompanhando virtualmente, todos os amigos que nos acompanham também pelo Instagram, nós estamos transmitindo também pelo nosso Instagram, e o tema que nos foi reservado para a noite de hoje. A fé pode curar? Certa vez, Jesus, está registrado lá em João 5:8, Jesus curou um paraplégico da cidade de Cafarnaum. E quando ele realizou aquela cura, ele deu uma orientação. Levanta-te, toma a tua maca e anda. Perceba, Jesus deu a condição de o ex-enfermo se levantar e caminhar. Jesus não pegou pela mão, levantou e empurrou. Jesus deu a condição. Mas incumbiu ao ex-enfermo a responsabilidade de, pelo seu próprio esforço, pela sua própria vontade, levantar, tomar a sua maca e andar. E todos nós, extraindo o espírito da letra, extraindo a lição moral desse acontecimento, todos nós devemos entender como maca as dificuldades de toda a ordem. As pessoas difíceis, sobretudo aquelas que residem sobre o mesmo domicílio que nós. As doenças do corpo orgânico, os reveses da fortuna, as dificuldades financeiras, aquelas graves ao ponto de dependermos da comiseração pública para sobreviver, perda de entes queridos, sobretudo em tenridade. Então, tudo isso aí seria a nossa maca. Jesus nos deu a condição de caminhar. Por isso que se diz que Deus não coloca fardos pesados em ombros frágeis. Então, Jesus já nos deu a condição para seguir, para caminhar. Trazendo as lições do Evangelho, mostrando que todas as dificuldades devem ser interpretadas do ponto de vista pedagógico, como lição. Então, já estou aqui te dando condição. Levanta, assume a sua maca, seja ela qual maca for. Não importa qual a interpretação, não importa qual o significado de maca. Pode ser um parente difícil, pode ser uma doença do corpo orgânico. Tome ela. E caminhe com ela quanto tempo for necessário. Mas caminhe, ande, levanta-te. Tome a sua maca e ande. Só que nós, criaturas retardatárias, durante muito tempo, durante muitos séculos, como que nós temos tentado resolver as nossas dificuldades da vida? Como que nós, qual a estratégia que nós temos adotado, a que temos recorrido para conseguir levantar e caminhar com a nossa maca? A que nós temos recorrido? Porque o homem moderno, de mente arejada, ele já consegue penetrar o emaranhado da simbologia e alcançar a lição espiritual contida no Evangelho, que nos serve de consolo. Nós já compreendemos que toda tempestade tem o seu valor, né? E que ela só será dispensada, ela só será diluída quando aprendermos a viver em paz com ela, a lei da natureza. Hoje a gente compreende assim.
Só que nós não compreendíamos dessa forma. Nós não compreendíamos dessa forma. Então, aqui temos, durante existência após existência, aqui temos recorrido para conseguir caminhar com as dificuldades da vida. Normalmente, nós recorremos à fé. Eu tenho fé em Deus, que eu vou sair dessa dificuldade financeira. Eu tenho fé em Deus, que eu vou me curar dessa doença do corpo orgânico. Eu tenho fé em Deus, que Deus vai me livrar daquele traste, daquele parente difícil. A gente sempre recorre à fé. Só que, durante todo esse tempo, durante todo esse percurso de aprendizado, na nossa trajetória evolutiva espiritual, o entendimento acerca da fé sempre orbitou a esfera do místico, do miraculoso, do fantasioso, e nós sempre consorciamos a fé a um ritual dogmático. Eu tenho fé que eu vou sair dessa situação financeira. Eu pago meu dízimo direitinho, ou eu faço as minhas preces, eu rezo meu texto de manhã, de tarde, de noite. Eu tenho fé. Eu fiz uma promessa que nunca mais vou comer batata doce e que eu nunca mais vou tomar Coca-Cola. Mas eu fiz uma promessa. Ou seja, um ritual dogmático aliado à fé que eu tenho vai funcionar. Vai funcionar, eu vou conseguir sair dessa situação. A gente sempre agiu dessa forma, fala a verdade. Não nessa encarnação, mas nas encarnações pretéritas. Natural. Natural. Nós, ainda criaturas de mente muito infantis, nós recorríamos à fé nesse sentido. É uma estratégia que não deu muito certo, né? Porque se tivesse dado certo, nós não estaríamos hoje no mundo atrasado, como é a Terra, no mundo de expiação e provas, que tem como principal característica o sofrimento, os obstáculos, as dificuldades, né? Se tivesse dado certo, nós estaríamos num hábitat de menos sofrimento, no mundo de regeneração para frente. E aí vem a pergunta. Nós temos recorrido, encarnação após encarnação, à fé, a esse recurso, por falta de opção. Por falta de opção de acordo com a nossa capacidade de concatenar informação, nossa capacidade de raciocínio. Só que a gente sabe, a gente aprendeu com a doutrina espírita que milagre não existe, né? Eu tenho fé em Deus que eu vou me curar da doença de que fui acometido. Aí vem um milagre, um pozinho do pirim-pim-pim, que Deus joga na minha cabeça e pronto, me curei. Eu tenho fé que eu vou sair do aperto financeiro. Eu nem joguei na Mega Sena, mas eu estou com fé que eu vou ganhar. Pronto, aconteceu alguma coisa miraculosa e eu, da noite para o dia, saí do aperto financeiro. Não é assim que a gente tem agido? E aí vem a pergunta, a fé pode curar? Ah, Cristiano, e o caso da mulher hemorroíça, que tocou Jesus e se curou instantaneamente? Bom, como a maioria tem esse caso em mente, como exemplo de fé que cura, vamos trazer esse caso, mas extrair dele a lição moral. Cristiano, será que tem como extrair lição moral de um caso aparentemente miraculoso ou científico que seja? Bem, e esse é o propósito do estudo de hoje. Extrair a lição moral do caso da mulher hemorroíça para mostrar que, quem tem um caderninho aí anota, para mostrar que a fé pode curar. Só que não é aquela fé que orbita a esfera do fantasioso, do místico, do religioso. Não é essa fé. Até porque essa fé já está comprovada que não serve de recurso para as nossas dores, né? Se servisse, nós não estaríamos aqui ainda com dores, depois de tantas existências. E não é essa fé. Então, o propósito do estudo de hoje é transcender a ideia de fé dessa esfera infantil de entendimento para a esfera da razão, da sabedoria. Por quê? A fé pode curar. Todos nós temos a capacidade de promover a cura em nós.
de realizar a autocura. Todos nós, por isso que Jesus, se dirigindo a nós, nos disse, médico, se referindo a nós, não a doutores com títulos acadêmicos, se referindo a nós, médico, cura-te a ti mesmo. Então, nós temos essa capacidade, mas a gente tem que amadurecer a forma de interpretar a questão da fé. Todos nós temos capacidade de acionar o poder da fé. Agora, como? De que forma? A gente não tem como burlar a lei da natureza. Não tem como. Existe um critério para acionar o poder da fé. Existe um critério. Então, vamos pegar esse caso da mulher hemorroísta. Quem quiser extrair o ponto de vista científico, já que milagre não existe, eu peço aos irmãos que recorram ao capítulo 9 de O Evangelho segundo o Espiritismo, onde Kardec vem trazer, com o auxílio dos espíritos, vem trazer a explicação mais técnica, científica, acerca do processo de cura instantânea, no capítulo A Fé Remove Montanhas. Mas não é o propósito do estudo de hoje. O estudo de hoje não é científico. Amo o assunto científico, tenho várias palestras no YouTube de assunto científico, mas não é o estudo de hoje. O estudo de hoje é evangélico, filosófico evangélico. Vamos extrair o espírito da letra dessa passagem. Dessa passagem, que está registrado lá em Lucas, no capítulo 8, nos versículos 43 a 48. E está registrado da seguinte forma. Vamos ler, apesar de saber de cabeça, vamos ler ipsis literis, porque a gente vai lendo cada trecho e abordando. E estava ali, registrou Lucas, e estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e gastara tudo que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Vamos fazer uma pausa aqui. Que hemorragia ela estava sofrendo? Um corte no braço? De que hemorragia Lucas estava se referindo? Que hemorragia ela vinha sofrendo durante 12 anos? Qual era a hemorragia dela? Sabe qual era a hemorragia dela? Menstruação. Menstruação. Qual o ciclo, normalmente, da puberdade à menopausa? Qual é o ciclo menstrual pelo qual a mulher passa todo mês? Demora quanto tempo? 3 dias? 4 dias? Externamente? Por quanto tempo que aquela mulher estava menstruando? 12 anos, sem parar. E aí eu pergunto para vocês. Qual era a marca da mulher hemorroísta? Todos nós temos a nossa marca, né? Naquele momento, naquela fase da vida dela, qual era a sua marca? Aí a pessoa pode responder, Cristiano, era o fato, a inconveniência de sangrar. Aí eu falo, não era inconveniência de sangrar. Então é porque ela gastava muito dinheiro com absorvente, naquela época nem existia. Não, também não era por essa razão. Qual era a marca da mulher hemorroísta? Por que ela sofria? Por que ela sofria? Olha a importância, já falei aqui algumas vezes, mas para esta casa espírita nunca falei, né? Obviamente, já que é a primeira vez que a gente está abordando aqui. Para se extrair qualquer lição espiritual, sobretudo o evangelho, é imprescindível, quem tem um caderninho aí anota, é imprescindível que o estudioso esteja dotado de 2 critérios básicos e fundamentais. De 2 critérios. 2 tipos de conhecimento. Primeiro conhecimento, o conhecimento cultural. Conhecimento da cultura do povo judeu. O segundo tipo de conhecimento, o conhecimento das realidades espirituais. Conhecimento cultural, poucos têm. Mas é preciso ter, nem que seja de forma superficial, para conseguir entender as passagens do Evangelho, sobretudo as metáforas, né? E o conhecimento das realidades espirituais, esse, na doutrina espírita, nós temos, em tese, porque foram trazidas pelo codificador. Foi organizado pelo codificador, trazida pelos espíritos, né? Então, quem é dotado apenas do conhecimento das realidades espirituais não vai conseguir fazer uma interpretação
completa, justa, judiciosa. Quem tem o conhecimento apenas da cultura do povo judeu, do Velho Testamento, muito menos. Tem que ter os dois conhecimentos aliados. Senão a pessoa vai achar que conseguiu interpretar, mas não conseguiu. Então, para a gente conseguir interpretar toda essa passagem aqui, que está registrada em Lucas, o caso da mulher hemorroíça, nós temos que recorrer a esses dois tipos de conhecimento. Qual era o sofrimento da mulher hemorroíça? Qual era o sofrimento dela? Sabe qual era o sofrimento dela? Anota aí que vai cair no Enem do ano que vem, tá? Sabe qual era o sofrimento dela? Saudade. O sofrimento dela era saudade, que chama? Saudade. Por quê? Porque naquela época, daqui a pouco eu vou ler essa passagem, toda a cultura do povo judeu que a gente necessita para compreender as passagens do Evangelho estão registrados no Velho Testamento. A gente não gosta, né, de estudar o Velho Testamento, não gosta de estudar o livro de Gênesis, né? É chato, né? Pois bem, está lá no Levítico, no capítulo 15, nos versículos 19 a 30. Eu vou resumir, depois a gente lê, né, para comprovar, para mostrar que não é coisa da cabeça de cristiano. Naquela época, a mulher fazia parte da cultura do povo judeu. A mulher, quando entrava no ciclo menstrual, ela era considerada suja, imunda. Era considerada suja, imunda. E ela era afastada da sociedade. Por quanto tempo que ela ficava afastada da sociedade? Ah, por 5 dias? Não. Ficava afastada por 7 dias. No 8º dia, olha só que sofrimento. No 8º dia, ela tinha que correr atrás de 2 passarinhos ou 2 rolinhas, depende da tradução bíblica. Pegar, levar para o sumo sacerdote, na tenda da congregação, lá no templo judeu. Um passarinho era entregue para a expiação dos seus pecados, e o outro era entregue para o holocausto. E aí sim, depois de 8 dias, ela podia voltar para o convívio de sua família e o convívio social. Então, 7 dias, mais 1 dia para pegar o passarinho, depois conta mais 8 dias. Então, ficaria em média 15, 16 dias afastada da família todo mês. Então, da puberdade à menopausa, naquela época, a mulher ficava a metade da vida afastada da família. A mulher, normal, porque a mulher hemorroíça, ela ficou 12 anos afastada da família. 12 anos. Mas vamos terminar de ler aqui completo a passagem de Lucas, para a gente poder sair esse da letra, né? Estava ali certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e gastara tudo que tinha com os médicos, e ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele quem? De Jesus, tocou na borda do seu manto, e imediatamente cessou a sua hemorragia. Milagre, né? Quem não é espírito, quem está chegando agora, milagre não existe, gente. Tem a explicação científica, técnica, que está lá no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, mas nosso propósito aqui é a questão moral e não científica. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse: Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Ou seja, tem muita gente tocando no Senhor. Mas Jesus disse: alguém tocou em mim. Eu sei que de mim saiu poder. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés. Na presença de todo o povo, contou por que tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então ele, Jesus, lhe disse: Filha, a sua fé a curou. Vá em paz. O que curou a mulher hemorroísa mesmo? Uma energia, uma virtude, depende da tradução bíblica, que saiu de Jesus? Um poder? Não. Senão Jesus era mentiroso, né? O que curou a mulher hemorroísa? Segundo Jesus? A sua fé. Agora, como? Através de um processo miraculoso? Não, né, gente? Obviamente. A mulher hemorroíça, ela conseguiu acionar o poder da fé. Médico, cura a ti mesmo, lembra? Está lá em Lucas. Ela conseguiu acionar o poder da fé.
Por quê? Porque ela atendeu concomitantemente, ao mesmo tempo, 3 requisitos para que isso acontecesse. 3 requisitos. Anota aí no caderninho. Primeiro pré-requisito, qual foi? A mulher morroíça sabia que se ela tocasse no Messias, no enviado de Deus, o que aconteceria com ela? Ela que era vista como uma mulher suja, imunda. O que aconteceria com ela do ponto de vista dela? O que aconteceria? Porque na cabeça do povo judeu, se ela tocasse Jesus, Jesus não iria purificá-la, que seria o raciocínio mais lógico, né? Na cabeça, no pensamento mesquinho do povo daquela época, ela contaminaria Jesus com a sua imundícia, com a sua impureza, e Jesus se tornaria impuro, imundo. Vê se pode. Então, o povo que seguia Jesus, os filhos da luz, como era designado na época, o que os filhos da luz faria com a mulher morrisse? Apedrejaria, mataria, né? Por isso que Lucas registrou, e ela foi por trás dele tremendo. Tremendo de frio aqui não foi, na Galileia, né? Tremendo de medo naquela ocasião, naquele momento. Naquele momento, estava com medo de morrer. Só que para ela tomar a decisão de ir ao encontro de Jesus, ela teve que se dotar de qual virtude? De coragem. Coragem. Ela teve que se dotar de coragem. A mulher hemorroísta teve que se dotar de coragem, porque ela sabia muito bem do risco que estava correndo. Então, primeiro, aqui tem um caderninho aí, anota. Primeiro critério para acionar o poder da fé. Todos nós temos a capacidade de realizar autocura, lembra que eu falo? Primeiro critério. Coragem. Eu não vou ler a questão que está em Levítico por causa do tempo, mas quem quiser pode recorrer ao Velho Testamento, está no capítulo 15, nos versículos 19 a 30. A questão da mulher ficar afastada, de ter que correr atrás de 2 passarinhos, tal. Tá bom? Só para ganhar tempo mesmo. E aí vem a questão. A sua maca. Lembra? Levanta-te, toma tua maca e anda. Essa foi a proposta de Jesus, né? Eu te dei condição. Mas eu não vou te carregar no colo, eu não vou carregar a sua maca, eu carrego você a sua. Cada um de nós temos a maca. Para quem chegou aí depois, parente difícil, doença do corpo orgânico, dificuldade financeira, isso tudo aí é significado de maca. Extraindo o espírito da letra. Diante dessas dificuldades da vida, nós aguardamos, obviamente, a cura, né? Mas nós temos colaborado, nós temos atendido aqueles 3 requisitos. O primeiro, a gente já sabe, a coragem. Nós temos nos dotado de coragem diante das dificuldades da vida? Ou você é daquele que quando a pessoa pergunta, como é que você está? E você responde, vai levando. Não tem gente que é assim que você pergunta, como é que você está? Vai levando. Dá até preguiça de perguntar, né? Você já sabe a resposta, vai levando. Aquele pensamento negativo, a pessoa que cultiva resolução negativa o tempo todo. A pessoa não se dota de coragem. A pessoa não se dota de coragem diante das dificuldades da vida. Eu vou pedir a Deus, Deus me cura da doença do corpo orgânico. Você só faz lamentar da vida. Você faz prece. Logo depois da prece do Pai Nosso, onde você fala que seja feita a tua vontade, você já se debruça sobre o muro das lamentações? Logo depois. Então, vamos fazer a nossa parte. O primeiro critério para acionar o poder da fé é se dotar de coragem. Sabe por quê, gente? Porque a assistência divina sempre se fez presente. Nunca se fez ausente. A gente é que não tem sabido aproveitar essa assistência divina. A gente tem recusado deliberadamente. Vou trazer uma passagem aqui que está registrada, sabe aonde? No livro Missionários da Luz, de André Luiz Espírito, onde, na ocasião, o seu instrutor, Alexandre, o convida para ele e André Luiz visitarem as zonas abissais do umbral, onde residem, temporariamente, espíritos muito infelizes. Aqueles espíritos muito atrasados também, moralmente. Estavam ainda em estado de ovoide, com vícios de todo jaez, sobretudo
na área do sexo. Estava ali, atrasado na área da agressividade, do crime. Vamos lá visitar esses irmãos. E André Luiz foi com Alexandre. Chegando lá, olha o que Alexandre narrou para André Luiz. Mas quem deverá romper as algemas? Vê se Alexandre não está falando para nós, criaturas sofredoras aqui, encarnado. Faz de conta que Alexandre está falando para nós. Mas quem deverá romper as algemas, se não eles mesmos? Se não nós? Quem deverá romper as algemas da ignorância, se não nós mesmos? Do sofrimento, se não nós mesmos? Nunca lhes faltou o auxílio exterior de nossa amizade permanente. Ou seja, os emissários do Cristo, nosso anjo de guarda, os amigos simpáticos que nos querem bem, sempre estiveram presentes. Nunca lhes faltou o auxílio exterior de nossa amizade permanente. No entanto, eles próprios, ou seja, nós próprios, alimentam-se uns dos outros no terreno das sensações sutis. Os espíritos se unem por afinidade, né? Absolutamente imponderáveis para os que lhes não possam sondar o mecanismo íntimo. Os espíritos chegam na frequência FM e nós, insistentemente, sintonizamos nosso radinho na frequência AM. Ou seja, a frequência FM sempre esteve ali presente. Nunca faltou. Nunca faltou. Mas nós deliberadamente sintonizamos a nossa estação na frequência AM. Quando? Quando nós passamos a cultivar resoluções negativas ante as dificuldades da vida. É inegável que procuram agora os elementos de libertação. É inegável que nós todos, criaturas sofredoras, estamos procurando elementos de libertação, óbvio, né? Aproximam-se da fonte elevada de esclarecimento. Todo mundo está aqui vendo a palestra, vai à casa espírita, à igreja católica, à igreja evangélica, aos templos religiosos em geral. Com qual finalidade? Aproximar da fonte de esclarecimento elevado, né? Aproximam-se agora da fonte de esclarecimento elevado. Sentem-se cansados da situação. Todos nós estamos cansados de sofrer, né? E experimentam efetivamente o desejo de uma vida nova. A gente sai da casa espírita renovado, né? Hoje eu mudo. Hoje eu mudo minha vida. Contudo, esse desejo é mais dos lábios do que do coração. Porque no outro dia se debruça novamente no muro das lamentações. Questão de hábito. Cultivar resolução negativa é um hábito que a gente traz de muitas encarnações. Esse desejo é mais dos lábios do que do coração, por constituir aspiração muito vaga, quase nula. Se de fato, presta atenção, gente, presta atenção quem está cochilando aí, se de fato cultivassem a resolução positiva ao invés da negativa, transformariam suas forças pessoais. Nossas forças pessoais seriam transformadas, tornando-as determinantes no domínio da ação regeneradora. Por que precisa ser regenerado? Aquilo que outrora foi degenerado. Então, qualquer dificuldade que a gente esteja experimentando, a título de expiação, é porque tem algo que foi degenerado. E se a gente, segundo Alexandre, passasse a cultivar a resolução positiva, o que ia acontecer? Nós iríamos transformar as nossas forças pessoais, que são determinantes no domínio da ação regeneradora, são determinantes no processo de cura. Esperam, porém, por milagres inadmissíveis. A maioria ainda, inclusive espíritas, esperam um milagre cair do céu. A gente ora com fervor esperando que isso aconteça, né? Que a cura venha através do pozinho mágico de Deus. Esperam, porém, por milagres inadmissíveis e renunciam às energias próprias. Nós, deliberadamente, renunciamos às nossas próprias energias. E ele finaliza com chave de ouro. Únicas alavancas da realização. Ou seja, não existe outra alavanca para a realização do processo de cura. A única alavanca da realização é através da ação regeneradora que só nós podemos promover. Só a gente. Muito bem. Então, ficou claro aqui, né? Primeiro critério, coragem. Se a gente não tivesse dotando de coragem, pode ter certeza, gente, a gente vai carregar a maca por muito tempo. A mulher morrisa fez a parte dela. Ela se dotou de coragem para ir ao encontro da cura. Se dotou de coragem. Qual é o segundo critério?
Qual é o segundo critério para acionar o poder da fé? Anota aí quem está anotando no caderninho. Juliana está anotando, Ireneu, Rosani, Gerson, Lucas, Karine. Está todo mundo anotando, tá? Ângela, Marçal, doutor Daí. Segundo critério, sabe qual é? Está lá na passagem de Lucas, da mulher morroíça. Onde foi que a mulher morroíça tocou em Jesus? A maioria falava, foi no manto. Foi no manto. Ela chegou por trás dele, tremendo, e fez o quê? Prostrou-se aos seus pés, ela se ajoelhou. Aí eu pergunto, por que que ela se ajoelhou? Ah, por questão de respeito. Não, gente. Se fosse você com medo de morrer, você ia fazer o quê? Você ia ficar de joelho? É muito mais difícil correr de joelho, fugir de joelho, do que fugir a pé. Se fosse eu, ia ficar em pé, muito em pé, tocar no ombro de Jesus e, ó, cascar fora, para não morrer. A mulher ficar de joelho. Por que que ela ficou de joelho? Onde foi que ela tocou? Está lá registrado, Lucas. Tocou na borda do seu manto. Na borda do seu manto. Por que que ela teve essa preocupação de tocar na borda do manto, não tocou em qualquer parte do manto? Olha a importância do conhecimento da cultura do povo judeu para se extrair o espírito da letra. Sabe por que que ela tocou na borda do manto, gente? Há 3.600 anos, quando Moisés e Arão, seu irmão, que negociou com o faraó, a sua libertação, a libertação do povo judeu, do Egito, do povo hebreu, quando eles estavam caminhando a caminho de Canaã, 40 anos no deserto, como é que eles recorriam ao conhecimento religioso? Não tinha uma biblioteca, né? Eles não iam lá na tenda, vou pegar um livro aqui, um tabernáculo, e vou ler aqui. Não tinha. Por quê? Porque o Torá, que é o Velho Testamento, o Torá era passar de pai para filho, geração para geração. Né? Então não tinha um livro, assim como a gente tem hoje, a Bíblia, o Velho Testamento, o Novo Testamento, com ensinos religiosos, né? Os livros da codificação espírita, que tem a explicação lúcida do Evangelho de Jesus. Mas não tinha isso. Olha a inteligência da espiritualidade superior. Bom, já que não tem um livro, vamos fazer o seguinte. Anota aí, o médium, que era chamado de profeta na época. Anota aí. A orientação dos tutores da vida maior, a orientação pedagógica. Toda vez que você observar a borda de um manto de um homem que tem linhas azuis, você vai lembrar de seguir os ensinamentos do Senhor, ao invés de seguir os seus próprios desejos. Quais são os ensinamentos do Senhor? Não matarás, não roubarás, não cobiçarás a mulher do próximo. Toda vez que você tiver esse pensamento, olhou para a borda do manto de um homem, com aqueles caimentos azuis, aquelas franjinhas azuis, cada caimento é uma lição. Cada caimento é uma lei. Não matarás, não roubarás. Onde é que está registrado isso, Cristiano? Está registrado lá em Números, capítulo 15, nos versículos 38 a 48. Não vou narrar aqui ipsis literis por causa do tempo, mas quem quiser consultar depois do estudo, eu sei que todo mundo vai, né? Vai lá no Velho Testamento, no livro de Números, 38 a 48, vai ter essa informação que eu estou passando para vocês. Então, quando vier aquele desejo de fazer coisa errada, olhou para a borda do caimento, do manto de um homem, lembra, ali está a lei de Deus. Então, a mulher morroíça, quando se abaixou e tocou na borda do manto de Jesus, ela estava atendendo o segundo critério, extraindo o espírito da letra. Qual? Ela acessou a lei de Deus. E a doutrina espírita nos ensina, onde é que está escrita a lei de Deus? Essa é fácil, né, gente? Onde é que está escrita a lei de Deus? Na consciência, né? E aí vem a questão. Nós temos acessado a lei de Deus? Como são muitas, vamos resumir as leis de Deus aqui, por conta do tempo. Vamos resumir em 3. Kardec pergunta, como é a caridade da forma que Jesus entende? Kardec pergunta lá em O Livro dos Espíritos, como é a caridade da forma que Jesus entende? Como é a caridade da forma que Jesus entende? Benevolência para com todos, todos com letra maiúscula. Ou seja, nós temos sido bons para com todos ou nós temos sido bons só para com quem nos é conveniente?
Eu sou bom só com os adimplentes. Eu sou bom com quem me ajudou, ou com quem não me deve nada. Agora, com aquele que pegou dinheiro 3 vezes emprestado, não me pagou, e fica botando foto no Instagram que está na praia, se ele passar dificuldade, eu não vou ser bom, não. Ele que morra para lá. Então, a gente já está criando o nosso critério, né? Quando a gente desencarnar, a gente vai vestir a toga de espírito de verdade, vai escrever o evangelho, vai escrever o livro dos espíritos, né? Reescrever. Vai reescrever as próprias leis, né? Por quê? Porque nós nos arvoramos em legisladores do universo. Eu só sou bom com quem é bom comigo. Nós somos bons com os criminosos? Não. Por quê? Porque o bandido bom é o bandido desencarnado, né? Então não é bom para com todos. Benevolência para com todos? Não. Por favor, Espírito de Verdade. Reedita o livro dos Espíritos aí, por gentileza, né? Benevolência para com todos. Indulgência para com as imperfeições alheias. Nós temos sido indulgentes ante os erros alheios? Ah, Cristiano, não sei nem o que é indulgência. Porque tem gente que confunde indulgência com perdão, né? Mas não é a mesma coisa, porque se fosse, não estaria na mesma, os dois critérios na mesma resposta acerca do que é caridade, da forma que entende Jesus. Então, resumidamente, quem tem um caderninho aí anota. Resumidamente, o que é indulgência? Sabe o que é indulgência? Indulgência é não colocar no mesmo pacote crime e criminoso, pecado e pecador, é saber separar. Indulgência é lutar com todas as forças contra o crime e na mesma proporção amar o criminoso. Ah, Cristiano, essa doeu. Mas a lei não fui eu que criei. É lei de Deus. Por que nós somos indulgentes com todos? Não. Só com quem nos interessa, né? Imagina que seu pai está lá na rua e comete um crime, mata, dá um tiro na cabeça com várias testemunhas, na cabeça de outra pessoa, porque uma pessoa lhe devia R$10. Você, como pessoa justa, se você for uma pessoa normal, né? Você, como uma pessoa justa, fala o quê? Vai preso. Você cometeu um crime, você vai preso. Só que você vai todo dia levar cafezinho e pão de queijo para o seu pai, na prisão. Não é verdade? Porque é seu pai, né? Mas o bandido que a gente vê na televisão não é seu pai, não é sua mãe, não é seu irmão. Então, bandido bom é um bandido desencarnado, né? Para que ser indulgente com ele? Como é a caridade da forma que Jesus entende? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Nós temos perdoado as ofensas que temos recebido? Ou ficamos guardando mágoa, remoendo, alimentando aqueles pensamentos? Ah, eu devia ter respondido isso, tomara que aquela pessoa se dê mal. A gente tem perdoado? E a gente vai pedir a Deus, Deus, me cure dessa dificuldade que eu estou passando, me ajuda no aperto financeiro, na doença corpo orgânico, e Deus vai falar, senta aqui, meu filho, vamos bater um papo. Você tem sido bom para com todo mundo ou só para com quem te interessa? Quando passa uma notícia sobre criminoso, qual é a natureza do seu sentimento? Quando você vê uma notícia na televisão que um bandido morreu, qual é o seu sentimento? É de alegria ou de pesar? E aquela ofensa que você recebeu? Você conseguiu perdoar? E você ainda quer que eu te cure? Faz sua parte, pelo amor de Deus. Acesse as leis de Deus. Acesse as leis de Deus. Porque diante das leis de Deus, assim como diante das leis dos homens, nós só temos duas opções. Ou observá-las, ou infringi-las. Nós não temos uma terceira opção. Diante das leis de Deus, a mesma coisa. Ou nós as observamos, ou nós as infringimos. E o que nós temos feito diante das leis de Deus que estão escritas na nossa consciência? Independentemente de religião. Pode ser até ateu. Está lá. Nós temos observado mais as leis de Deus ou temos infringido mais? Nós temos saído da nossa zona de conforto para ir ao encontro do próximo necessitado? À custa de sacrifício? Por exemplo, a gente ainda quer ser curado. Né? Esse é o segundo critério. Essa é a hora que a live começa a sair gente, né? Começa a sair gente porque a informação é desconfortável, a doutrina espírita é assim mesmo. E qual é o terceiro critério? Para poder acionar o poder da fé. Tá achando que é fácil promover o processo de autocura? Não. Tem que ter o mínimo de disciplina. Tem que se dotar de coragem. Tem que acessar as leis de Deus, a semelhança do que fez a mulher hemorroísta, lembra? Que para ela obter a cura, ela teve que acessar as leis de Deus, tocar na borda do manto de Jesus. E o terceiro critério, sabe qual é? Ajuizar os nossos desejos. O que temos pedido a Deus? O que temos pedido? Deus, por favor,
Afaste de mim aquele parente difícil. É isso que ele tem pedido? Anota aí. Esse tipo de pedido nem sai da caixa de saída. Fica aí. Nem chega até lá. Agora, se a gente pede a Deus que nos dê força, sabedoria, paciência para não revidar, aí Deus, com certeza, vai enviar os seus emissários para nos atender, para nos ajudar. O que temos pedido? Porque quando Jesus falou, pedi e obtereis, Jesus não estava se comunicando com um pedaço de carne. Jesus estava se comunicando com o espírito imortal. A gente é que fez uma readaptação nessa interpretação. Eu vou pedir um carro, vou pedir uma casa, né? Vou pedir para afastar para o difícil. Eu vou pedir para aquela pessoa que eu não gosto morrer, perder o emprego. Pedir obtereis. Ou a mente da criança, do espírito infantil. Agora, quando a gente ajuiza os nossos desejos, aí o nosso pedido sai da caixa. Porque, gente, independentemente do tamanho da nossa fé, eu posso ter a fé que remove montanhas. Se eu não ajuizar os meus desejos, nada vai acontecer. Até porque Deus nos conhece melhor do que nós nos conhecemos. Faz de conta que eu estou pedindo a Deus para Ele me livrar do aperto financeiro. Que Deus, miraculosamente, atende ao meu pedido. Ah, aquela sua tia de 80 anos já viveu demais, né? Vamos desencarná-la para você herdar a sua herança. Pronto! Deus me tirou do aperto financeiro. O que eu vou fazer com o dinheiro que eu herdei? Obviamente, o quê? Eu vou ir ao encontro, com a maior parte do dinheiro, eu vou ao encontro do próximo necessitado, vou ajudar as pessoas carentes, né? Só que não. O que a maioria faria se Deus atendesse o pedido? Utilizaria aqueles recursos materiais apenas em seu favor e daqueles que lhe são caros. Fala a verdade. A gente pede a Deus e Deus realmente vai atender para a gente se endividar mais? A gente tem pedido a Deus boa saúde, mas não temos sabido utilizar com inteligência a saúde adquirida. Nós temos pedido a Deus recursos amoedados, mas não temos sabido utilizar a fortuna amontoada. Nós temos pedido a Deus menos tarefas, porque ele está muito atarefado e muito estressado, mas não temos sabido aproveitar a hora vazia. Porque se Deus atendesse todos os nossos pedidos, como é que a gente ia aproveitar a nossa hora vazia? Apenas em favor de nós mesmos. Eu ia pegar o dinheiro que Deus me deu, ia para a praia, ia para as Bahamas, né? Com minha família. Então, eu ia ocupar a hora vazia só em meu favor, eu ia ocupar os recursos materiais apenas em meu favor, e a saúde que eu tanto pedi a Deus, eu ia usar só a meu favor, para surfar, para ir à praia, para correr, para jogar bola. Então, Deus, o amor de Deus, anota aí, o amor de Deus é infinitamente maior que o nosso próprio juízo. Você pode pedir a Deus com o fervor que for. A sua fé pode ter o tamanho, aquela fé que remove montanhas. O amor de Deus sempre vai ser muito maior que o nosso próprio juízo. Imagina minha filha, de 7 anos, a mais nova. Papai, deixa eu passear aqui pelas ruas de Castelo, sozinha, 3 horas da manhã. Imagina que ela faz essa prece com aquela fé que remove montanhas. Vai acontecer, gente? Óbvio que não. Por quê? Porque o meu amor pela minha filha é infinitamente maior que o seu próprio juízo. Não importa os argumentos que ela utilize. Não vai acontecer. Precisamos ajuizar os nossos desejos. Pronto. Atendeu esses 3 critérios, a nossa maca ficará fácil de ser carregada. Os nossos problemas, não importa quais sejam, serão resolvidos. Serão resolvidos. Eu tenho me dotado de coragem, eu tenho cultivado resolução positiva, eu tenho acessado, observado as leis de Deus, eu tenho ajuizado os meus desejos. Se eu conseguir fazer esses 3, gente, pode ter certeza absoluta, não importa quais sejam os problemas, serão resolvidos. É assim que se realiza o processo de autocura, através da fé, mas a fé raciocinada. A fé raciocinada. Agora, para a gente encerrar, faltam 10 minutos, né? Para a gente encerrar, vamos fazer uma diferenciação aqui de fé e crença, porque tem gente que acha que é a mesma coisa, fé e crença. Não é. Fé e crença não é a mesma coisa. São 2 institutos distintos. É bem diferente. Para explicar sobre crença, eu vou recorrer
de forma clara, de forma inteligível, a questões de ordem científica. Mas quando fala científica, a pessoa chega a tremer na base. Meu Deus, calma. Não é difícil de entender. Nosso cérebro, ele é dividido em setores, certo? Setores. Deus criou assim, dividido em setores. E tem uma partezinha do nosso cérebro que se chama sistema cognitivo. Para que serve o sistema cognitivo? Resumindo, para que a gente olhe para um cachorro e não ache que é um bezerro, para que a gente olhe um poste e não ache que é uma árvore. Serve para organizar a informação. Cristiano, o que isso tem a ver com crença? Calma que você vai ver. Todas as informações que são colhidas através dos nossos 5 sentidos, do nosso corpo orgânico, todas essas informações ficam registradas no nosso cérebro, numa parte chamada hipocampo, aqui atrás. E eu venho perguntar para vocês, todas as informações ficam registradas? São registradas 100%? Todas que são captadas pelos 5 sentidos do nosso corpo orgânico? Paladar, olfato, visão, audição, tato, todos? Não, gente. Imagina aí, enquanto eu estou fazendo a palestra, imagine que todo barulhinho que você ouviu na rua aí, o seu cérebro captasse. Ah, foi um carro, foi um caminhão, foi uma pessoa andando. Já pensou? Imagina o seu cérebro tentando interpretar qual temperatura está no ambiente agora. Imagina alguém que está fazendo uma comida, o seu cérebro toda hora tentando interpretar o que está, qual o cheiro que você está sentindo, ao mesmo tempo que você está ouvindo a palestra. Então, é óbvio que as informações não são 100% registradas no hipocampo. Existe um filtro. Sabe quantos por cento das informações são registradas apenas? De tudo que é captado pelo nosso corpo orgânico? 2%. 98% é descartado. Só 2% entram na nossa mente, senão a nossa mente implodiria. E aí vem a questão. Sistema de filtragem. Quem é que filtra essas informações? Quem é que filtra? SAR, Sistema de Ativação Reticular. Não precisa memorizar isso não, porque não tem necessidade. Aqui não é uma palestra científica. Vamos falar só SAR, Sistema de Ativação Reticular. As informações chegam, o SAR filtra, 2% das informações entram, 98% são descartadas. E aí vem a questão para a gente compreender o que é crença. Qual é o critério que o SAR se utiliza para captar as informações do nosso corpo orgânico? Que o nosso corpo orgânico capta. Quais são os critérios? Qual é o critério? Sabe qual é? Crença. Cristiana, a crença é o critério que o SAR se utiliza. Sim, a crença que nós alimentamos é o critério que o SAR se utiliza para captar as informações. A crença. E a crença, gente, cada um de nós alimentamos uma crença diferente da outra, né? Por conta das nossas vivências infinitas, em existências infinitas. A pessoa que guarda uma crença muito forte de que nenhuma dieta presta, eu pergunto para você, qual dieta que vai servir para ela? Nenhuma. A pessoa que guarda uma crença que homem está difícil, a mulher guarda essa crença. Ah, homem é tudo safado, homem está difícil. O amor da vida dela, que ela caiu a internet dele. É. Vocês estão ouvindo? Estão me ouvindo? Doutor, estou ouvindo, Estamos sim. ouvindo você, Tô o ouvindo. Cristiano não. Estou ouvindo. A internet dele deve ter caído. Doutor Daí, a Ainda mais gente um estava pouquinho. ouvindo ele até esse instante. Sim. Porque ele estava estático. Agora, Você foi falar dos homens, caiu. Ele foi saiu. castigo. Mas vocês, o pessoal do Instagram também ficou. Vocês estão me ouvindo, né, gente? Estamos ouvindo. Pode Estou. continuar, Cristiano. Então, a pessoa alimentou a crença de que homem não presta, então ela, né, não vai. Agora, a crença, para diferenciar bem crença de fé, você está tomando café da manhã, com ovos e bacon.
Com ovos e leite. Quem se comprometeu para você tomar o café da manhã e quem se envolveu? Porque um é comprometimento, o outro é envolvimento. O porco, ele se comprometeu totalmente, ele deu a vida para você se alimentar, a galinha só colocou o ovo. Ficou clara a diferença entre crença e fé, né? Crença e envolvimento. Você foi à casa espírita pela primeira vez, você não era espírita. Por quê? Porque alguém te indicou e você acreditou, crença, que lá na casa espírita você ia encontrar respostas às suas indagações filosóficas, etc. Mas você chegou na casa espírita, você está, por enquanto, só envolvido, você não está comprometido, você está envolvido. O comprometimento vem depois. Você começou a mudar sua crença de que homem presta, tal. Você não vai sair confiando em todos os homens. Você está mudando sua crença. Então ficou claro aí a diferença entre crença e fé, né? Então, para a gente encerrar o estudo de hoje, vamos fazer uma reflexão. Olha a importância do comprometimento. Olha a importância de estar comprometido com o processo de mudança de hábito para que as realizações aconteçam. Comprometimento, gente. Comprometimento. Lá no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, tem a narrativa de que Salomé, mãe de João e Tiago, acreditando que Jesus ia implementar o reino de Deus em pedras aqui na terra, e erguer ali, imagina, ao lado do lago Genezaré, ali na Galiléia. Ela foi pedir a Jesus para que, quando o templo tivesse erguido, olha o pedido de Salomé, um filho fosse colocado à sua direita e outro à sua esquerda. O que é que Jesus respondeu para Salomé? Ô, minha irmã, tem problema nenhum. Tem problema nenhum. Um pode ficar sentado do meu lado direito, outro pode ficar sentado do meu lado esquerdo. Porque sentar ao meu lado é muito fácil. Difícil mesmo é beber do meu cálice. É muito fácil ir aos templos religiosos, a igreja evangélica, a igreja católica, a casa espírita. É muito fácil sentar ao lado de Jesus. Difícil mesmo é sair da casa espírita, do templo religioso, e colocar em prática o que se ouviu, que é beber do cálice do Cristo. Porque aí envolve comprometimento, não só mero envolvimento. Comprometimento. É muito fácil falar que vai amar o próximo. Quero ver na hora que você ouvir a notícia de que um criminoso fez isso, o criminoso fez aquilo. Aí eu quero ver o comprometimento. Muito fácil falar que vai se esforçar por perdoar. Mas o comprometimento verdadeiro é na prática, quando recebeu a ofensa. Então Jesus, quando estava ali, nos tormentos do Calvário, tirando a Maria de Magdala e a Maria, mãe de Jesus, todos os demais apóstolos, todos eles, estavam apenas envolvidos. Todos, não tinha nenhum que estava comprometido. O que Pedro tinha feito momentos antes? Eu não conheço esse homem, não. 3 vezes negou Jesus. O que Judas tinha feito? Todos eles estavam apenas... Quem foi que na hora da crucificação gritou alto lá? Eu sigo esse homem. Quem foi que teve essa coragem? Todos eles estavam apenas envolvidos. E a gente não pode julgar porque nós teríamos feito a mesma coisa. Até hoje, 2000 anos depois de legado cristão, a gente só está envolvido. Quanto mais naquela época, com o risco real de ser assassinado. Só que depois da morte do Cristo, todos os apóstolos passaram a se comprometer, passaram a beber do cálice de Jesus. E as mudanças se realizaram. As realizações aconteceram. A prova maior que os apóstolos ficaram comprometidos e não apenas envolvidos é que todos eles foram, com exceção de João, que reza a lenda que ele desencarnou na ilha de Patmos, né? De velhice, mas ele foi torturado, foi perseguido. Todos os apóstolos foram torturados, perseguidos e cruelmente assassinados. Por conta do seu comprometimento. Beber do cálice do Cristo tem a questão do sofrimento, porque carregar a cruz não é fácil, principalmente no mundo de expiação e provas, mas todos eles foram recebidos pessoalmente por Jesus. Todos eles. Nenhum deles desencarnou e ficou na zona umbralina. Então, a partir de hoje é dia 12 de dezembro de 2021, todos nós
vamos atender o apelo do Cristo. Levanta-te, toma a sua maca, ou seja, atende aqueles 3 quesitos, porque você tem o poder de se curar. Não importa qual seja a doença, você tem o poder, desde que atenda aqueles 3 quesitos. E anda, e caminha, não fique parado. Que o Mestre Jesus abençoe a todos nós, estou sempre à disposição da casa, um beijo no coração de todos. Se eu não mais vê-los esse ano, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, muita paz para todos.